Saiba, mais 7 dos 10 maiores fundos de investimento do mundo são americanos. Então eles podem desinvestir num país a hora que quiserem. Num país de economia pequena é fácil. E aí o que acontece? A moeda da Argentina começa a desvalorizar. Por quê? Porque todos os negócios do mundo são feitos em dólar. E aí com a moeda argentina desvalorizando, tem uma inflação enorme. E aí a Argentina começa a entrar em bancarrota. Começa o país a entrar em estado de falência. Porém, e se a moeda com que todas as transações do mundo são feitas não fosse mais o dólar? O que aconteceria? Iam tirar dólares da Argentina e isso não ia afetar quase nada a economia argentina. Ah, tá saindo dólar? Tá, mas tá entrando real, tá entrando rublo, tá entrando yuan, tá entrando um monte de outra moeda. Dane-se o dólar. Não ia mudar em nada. Veja, as sanções à Venezuela, as próprias sanções à Rússia que não deram certo depois aí do conflito na Ucrânia, foram todas feitas porque hoje o mundo é todo em dólar. Se um país está negociando com outro, se uma empresa negocia com outro, tudo é em dólar. O que o Lula propôs e que todos aceitaram é o seguinte: não. E agora, as compras de petróleo dos maiores produtores do mundo não precisarão mais ser em dólar. Vão poder ser, e o Lula já propôs que seja a moeda da China no começo. Mas o BRICS deve criar uma moeda própria. Não uma moeda nova própria, mas um índice próprio que envolva as moedas do BRICS. Então agora, entram os maiores produtores de petróleo do mundo, entram Arábia, Emirados Árabes Unidos, Irã, entra a Etiópia. Etiópia era visto aí como um dos países mais pobres do mundo, em breve vai ser o mais rico da África. Entra a Argentina e entra, esquecendo aí de um dos países que entrou, deixa eu ver aqui. E entra o Egito. Com isso tudo, eu vou te mostrar aqui o mapa de todas, eu lembrei por causa do mapa aqui. Isso aqui são todas as rotas do petróleo no mundo, tá? E aqui tem, inclusive, cada uma dessas bolinhas aqui é o volume em barris de petróleo que cada um desses estreitos passa. Aí você tem que lembrar, no mundo existem alguns lugares que são estreitos. Vou te mostrar um que aqui brasileiros devem conhecer melhor, que é o Canal do Panamá. Menos de 1% do petróleo do mundo passa por ali, tá? Mas, olha só, é um estreito. Isso aqui é de um oceano para o outro. Não tem um lugar aqui no meio? Tem aqui no Canal do Panamá. Tem outros lugares que você quer pegar uma distância, você tem alguns estreitos aqui. Hoje, o que vai acontecer é o seguinte: os maiores estreitos onde passam mais petróleo no mundo são de países dos BRICS. Esses 4 aqui. Um é o de Bab el-Mandeb, o outro é o Canal de Suez, o outro é o Estreito de Hormuz e outro é o Cabo da Boa Esperança, que é na África do Sul. Todos são em países que tem ali os BRICS, ou seja, mais da metade do petróleo, eu estava fazendo a conta aqui, 65%, quase 2/3 do petróleo do mundo será transportado passando por países dos BRICS. Ou seja, além de ter 45% da produção, vai ter aí o controle sobre mais de 65%. Porém, os canais da Dinamarca ficam bem perto da Rússia e a Rússia tem alguma influência na zona. Então tem um outro ali da Europa que também tem influência dos BRICS. Isso está deixando os Estados Unidos em pânico. Imagine você se daqui a 10 anos os Estados Unidos tentem falar: olha, o governo da Venezuela a gente não gosta, então estamos impondo sanções à Venezuela. Vamos supor que não tivesse sanção à Venezuela, fosse um país sem sanções. Estamos impondo sanções à Venezuela e falar: e eu com isso estou fechando negócio com a China, com o Brasil, com não sei quem, sem ser em dólar. Não preciso dos seus dólares sujos americanos. Para piorar para os Estados Unidos, hoje o lastro do dólar, os Estados Unidos são o único país do mundo que eles podem simplesmente imprimir quantos dólares eles quiserem. E o lastro do dólar hoje é no petróleo. É no petróleo árabe. Caritabama. O lastro não é no petróleo deles, é no petróleo árabe. Tá, são os petrodólares. Desde os anos 70 é assim. Agora não vai mais ser. Vão ser os petro-yuans, da moeda da China. Caritabama. Vão parar de poder imprimir dólares à vontade. Caritabama. Quando eles querem roubar os recursos naturais de outro país, dou um exemplo: invadiram a Síria e roubaram. Estão roubando o petróleo da Síria até hoje. Nesse exato momento, a Síria é um país independente, é um país soberano e tem o exército norte-americano com bases na Síria que se recusam a sair de lá porque eles estão, nesse exato momento, roubando o petróleo da Síria. Não é derrite. Dá para acreditar nisso? Imagina se viesse o exército americano, colocasse bases ali no pré-sal e começasse a roubar petróleo do Brasil e falasse: nossa, que dane-se. Que o Haddad escolheu aumentou para 15. Quem o Haddad escolheu depois de matarem mais de 1 milhão de pessoas lá. Esse é o país aí que aponta o dedo para os outros, chamando os outros de genocidas. Tirar a independência. Então, o que acontece? Não vai mais poder fazer isso. Quando os Estados Unidos querem fazer uma guerra como fizeram a da Síria, o que eles fazem? Imprimem dólar. Saem imprimindo dólar porque a guerra custa trilhões.
Só que não vão mais poder imprimir, porque se imprimirem o dólar, quando o dólar perdeu o lastro, e é o que está acontecendo aí, vai demorar poucos anos, não vai demorar décadas não, pouquíssimos anos, o que vai acontecer é o seguinte: imprimir o dólar, desvaloriza. E aí você entra em crise econômica, como qualquer outro país do mundo. Se o Lula começar a falar, nossa, quero imprimir reais, vamos fazer circular dinheiro, o que vai acontecer? Vai desvalorizar o real. Se qualquer governo do mundo falar, vamos imprimir dinheiro, vai desvalorizar a moeda. O dólar não. Imprime, dá no mesmo. Que eles podem. Não vão poder mais. Imagina o tamanho da mudança. Isso tudo graças à articulação de Lula e Dilma. Alguns dos países dos BRICS não se bicam muito. O Lula, estrategicamente, colocou a Argentina. Por quê? Porque a Argentina tende a ganhar muito com isso. O Lula já falou que a dívida argentina, que é em dólar, a Argentina tem que lastrear agora a sua dívida em yuan, na moeda da China, e parar com o dólar, levar o dólar para lá e começar agora a fazer negócio só em yuan. Ou seja, é uma maneira de contornar a crise. A Argentina vai ser usada, se tudo der certo, se não entrar o fascista, ou caso entre o fascista lá no final do ano e ele não atrapalhe muito, a Argentina vai ser usada como laboratório para ver, tá vendo um país que está sofrendo guerra comercial dos Estados Unidos, uma guerra que não é declarada, e que vai conseguir se livrar disso aí, desdolarizando a economia. Então é isso que está para acontecer. E isso vai ser muito bom para o Brasil, porque a Argentina melhorando, a região inteira melhora. Também tem países como Bolívia e Venezuela que já são parceiros do BRICS, já colocaram ali, seremos parceiros do BRICS. Se começar a juntar os países parceiros, os BRICS vão ter 80% do petróleo do mundo. Esse é o tamanho do desespero, por isso que você vê aí diretora da OTAN querendo guerra no Brasil. E porque no Brasil tentaram lá ferrar a Rússia, se deram mal. Com a China eles não vão nem mexer. No Brasil deram um golpe de Estado uma vez, e tem uma outra coisa. Quem começou essa mudança a acelerar muito foi o governo Lula. O Lula indicou a Dilma para presidenta dos BRICS. A Dilma começou a acelerar muito essa mudança, começou a captar novos parceiros. Prejuízo no Banestado. E aí o Lula foi lá e finalizou isso aí. E agora, ainda com essa é a situação. Por isso você vê o desespero. Lá, E Lula fez essa semana, junto com a Dilma, eles escreveram história daqui 50, daqui 100, daqui 300 anos. As Picareta Obama, Picareta Obama. Nessa semana na África do Sul, graças aí a Lula e Dilma. Como hoje você aprende, nossa, na época, sei lá, do feudalismo, os países mais poderosos do mundo eram tal, tal e tal. Aí depois você aprende que aconteceu não sei o que, aí mudou para outro país, aconteceu não sei o que, aí mudou. Aí depois, nos anos 40, depois das guerras, virou os Estados Unidos. Você vai lembrar que nos anos 2020, nessa década de 20 ali, mudou dos Estados Unidos e eles começaram a derrocada. E graças aí, a Lula e Dilma, eu vou falar, a Dilma volta como uma fênix. Quando pensa que está acabada, a Dilma volta, tá, o maior calo no sapato do tio Sam se chama Dilma Rousseff, viu? Que história, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta vendo a história acontecer. Falou!